Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos! Salve, salve, torcida azulina! Salve, salve o quê, Mike? Rapaz, você tá gostando dessa vida de férias, viu? Atenção, quem tiver em Aracaju, encontrar Mike Gabriel aí pelas praias, manda ele voltar pra gravar o Bancada, porque eu tô com saudade dele por aqui, viu? Eu sou o Fernando Augusto Dragão Gaiato, estou aqui junto com meu parceiro, ídolo máximo da nação azulina. Dia do torcedor nordestino foi ele, a cara da homenagem, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá, meu irmão? Tudo certo? Tudo bom, Fernando BG? Rapaz, feliz demais com esse trabalho que Daniel Paulista vem desempenhando, realmente um trabalho fantástico, fora de série, que tá me enchendo muito de orgulho. Só tá faltando por confiança alguém que queira ser protagonista, né? E talvez o Reis não queira ser toda a rodada o protagonista do Confiança. Saudades de Mike, mas a ausência dele é super justificada, né? Mike Gabriel tá de férias, tá curtindo aí a filha, a namorada, as praias de Aracaju e não tá se ocupando do Bancada. Fernandinho, vamos aí comentar esse pós-jogo do CRB e também do Operário de Ponta Grossa. Beleza, Lucas? Nós estamos aqui, eu e Lucas, em bancada reduzida. Sebastião tá aqui do meu lado. Qualquer momento ele pode soltar um latido também, vocês fiquem no aguardo. Nós estamos aqui no Bancada Azulina número 97. Como o Lucas já adiantou, a gente vai fazer 2 pós-jogo, né? Falando do CRB e depois do Operário, o último jogo que tivemos. Bancada Azulina é um podcast que você pode encontrar em todas as plataformas digitais de podcast, inclusive no YouTube também. Nós temos uma via oficial, um canal oficial no YouTube, onde também fazemos lives de pré-jogo. Então, se você está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, ou ainda também no YouTube, clique para se inscrever, para seguir e acompanhar o Bancada Azulina. Compartilhe o nosso programa. E orgulhosamente o Bancada Azulina é apresentado pela Loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, parceria nossa que vem trazendo bons fluidos desde então. Só vem trazendo resultados bons para o Confiança. E é uma loja que você pode encontrar vários produtos do Confiança. A camisa retrô, a outra camisa retrô, chinelo, toalha, camisa de todos os tipos, decoração para sua casa. A loja Nação Proletária fica ali na Galeria Espaço Nobel, no 13 de julho. Você pode encontrar no Instagram, no @Nação Proletária Loja. Pode falar lá com o João, pode trocar uma ideia com ele, que ele faz um atendimento muito bom pelo WhatsApp e ainda faz o delivery e a entrega na sua casa. Fique atento, você está ouvindo o podcast hoje, na segunda-feira de feriado, e hoje mesmo sai o resultado do nosso primeiro sorteio, lá no @Dragão de Aracaju. Então fique ligado que já já você pode ser o premiado, tá bom? Então vamos lá, Lucas, para a gente começar falando primeiramente do jogo contra o CRB, né? Como Silvia não está aqui hoje, né? A gente não vai poder colher o depoimento dela, mas com certeza o trauma foi superado daquele encontro na Copa do Nordeste, né? Agora, batendo o CRB em casa. Conte aí, Lucas, como é que você viu esse jogo? Então, esse jogo do CRB a gente tem que linkar com o jogo dos aflitos, né? Que aquela vitória fantástica, grande atuação do Reis, o Confiança, aconteceu tanta coisa no Confiança, Kaique Sá assumindo a titularidade, e Enes ficou suspenso, e nesse jogo dos aflitos Kaique Sá assumiu a titularidade, vem fazendo uma sequência boa de partidas, o Mikael que voltou para o Sport, e nesse jogo do CRB foi o jogo que eu vejo, Fernandinho, como uma consolidação do bom trabalho de Daniel Paulista, que a vitória nos aflitos teve essa grande atuação de Reis, e a vitória em cima do CRB no Batistão, que foi a segunda vitória seguida, foi a vitória de um trabalho, né, de um trabalho bem desempenhado pelo nosso técnico, o Jimmy Neutron, Daniel Paulista, que o CRB, com esse histórico difícil, de encontros difíceis, o Confiança teve aquele trauma no primeiro semestre, no Nordestão, que a gente perdeu para o time reserva do CRB, a gente sendo líder do Nordeste, tanto que Silvinha lembra direto desse jogo, e a gente superou tudo isso com
uma grande atuação. O jogo foi 1-0, poderia ter sido mais, mas valeu os mesmos 3 pontos. Essa questão da gestão de grupo, de Daniel, né? Arik com Matheus Costa é um destaque. Foi para a reserva com Daniel, mas ainda empolgado para jogar. Entra no segundo tempo e logo no primeiro lance mete um balaço, a bola dá aquele quiquinho bem antes do goleiro do CRB e a gente abre o placar de 1-0. E o Confiança controlando bem o jogo, um mandante seguro e que, por falta de fogo, de camisa 9, a gente não consegue placares mais dilatados. Mas essa vitória em cima do Galo da Pajuçara foi realmente uma consolidação desse belo trabalho que Daniel vem fazendo. A gente desafogou um pouco, fugiu um pouco do Z4 e a torcida começou a respirar um pouco mais aliviada. Que logo em sequência veio o jogo em Ponta Grossa, né, lá no Paraná, e que a gente poderia ter tido melhor sorte, né, não, Fernando? Pois é, Lucas, exatamente. Eu queria fazer um parêntese para falar ainda desse jogo contra o CRB, né? Você começou falando do trabalho de Daniel, né, nesses 3 jogos, né, que a gente tá aí com invencibilidade. E aí Daniel mudou o estilo de jogar do time, inclusive trazendo o nome principal dessa mudança, que eu considero que é Guilherme Castilho, né? O moleque deu uma mobilidade diferenciada ao meio de campo. Não somente a formação, né, mas o próprio desempenho dele naquela primeira partida. Ele cansou no final, naturalmente estava fora de ritmo de jogo, né? Mas deu uma mobilidade bastante interessante ao nosso meio de campo. Mostrou realmente que pode ser um cara que daqui a uns 3 anos, mais ou menos, ele pode estar de volta ao Atlético Mineiro ou então até um outro clube da Série A, despontando aí como um destaque. Eu gostei bastante do desempenho de Castilho e esse meio de campo com 3 volantes, né? Apesar de, naturalmente, a gente pensar que ia ser um time mais retrancado, mas, como disse o Mil Grau, né, nem de vermelho eu gosto, né? Então, o CRB chegou no Batistão, a gente não teve pena não, passou por cima dos caras, e foi um jogo, assim, de uma sequência que deu um amplo domínio, né? Já do Náutico, contra o CRB, o modo ilusão do torcedor ligou, né? Esquizofrenia lá em cima, e aí Ari, sendo o nosso ponto fraco de chutar, rapaz, o Cabra também, a gente critica, a gente tira onda, mas realmente evoluiu demais em relação ao chute. Não sei se foi nessa passagem dele fora do Confiança que ele teve a oportunidade de treinar mais, ou se foi o retorno, ou se é fase mesmo, mas Ari Moura também merece destaque, porque a gente já tem pelo menos aí umas 3 resultados positivos na conta dele, né? Com jogos bons que ele tem feito, com gols sendo decisivo. E o ponto negativo só é que a gente ainda não conseguiu encontrar um nosso centroavante. E agora com a saída de Mikael piorou ainda. Antes da gente partir para o jogo contra o Operário, Lucas, queria saber de você. A gente precisa contratar mais alguém para ser o camisa 9 do Confiança? Não, o trabalho de Daniel sem discussão. É um grande trabalho, acima da média, superou as expectativas, porque antes de Daniel chegar, tinha todo aquele misticismo, né, da torcida com relação a ele, devido ao grande trabalho que ele fez no ano passado com o acesso. Mas ninguém poderia garantir que o Raio ia cair 2 vezes no mesmo lugar. E Fernandinho caiu. Esse trabalho de Daniel é fantástico. E o que só está faltando realmente são peças. Se vier o 9, parece que a diretoria está procurando, e se esse 9 chegar e encaixar, a Confiança vai brigar nas cabeças. Porque o trabalho, de uma maneira coletiva, ele já está aí, já está posto, já está maduro. O que falta realmente é jogadores que queiram assumir o protagonismo e queiram brilhar. E que estejam preparados para brilhar intensamente toda a rodada. Não um jogador que brilha em um jogo, consegue 3 pontos e depois some, perde gol nos outros jogos seguintes.
A gente tá precisando de alguém que tenha uma sequência para brilhar no campeonato, para ser o destaque do campeonato. É só isso que tá faltando a Confiança. Eu acho que se a gente tivesse essa peça, esse 9 decisivo, esse matador, a gente já tava brigando nas cabeças, porque quem é que tá jogando um futebol melhor do que a gente? Ao mesmo tempo, Fernandinho, essa discussão, você pode ver o copo mais cheio e o copo mais vazio, né? O Confiança ainda não pegou 2 dos grandes times desse campeonato, que é o América Mineiro e a Chapecoense. Então, se você for fazer aquele power ranking que os meninos do Proletário fazem e tal, são 2 jogos que a gente provavelmente vai perder. Então, são 2 rodadas sem pontuar. Então, você pode estar vendo o copo mais vazio. O copo mais vazio e o Confiança mais perto do Z4. E aí são essas situações que o gol perdido por Reis em Cuiabá vai fazer falta, o pênalti perdido por Reis em Ponta Grossa vai fazer falta. Então é aquela coisa que vocês brincam sempre, né, com Carla. Torcedor do Confiança nunca tem paz, né? Nunca tem paz, porque quando a gente tá numa fase boa de deslocamento do Z4, com sequência de vitórias, a gente perde a chance de pontuar 3 pontos, né? É muito complicado, é muito complicado. Ser proletário é viver em tensão e ligado o tempo todo, Fernando. Pois é, e aí a gente fazendo já a transição para o jogo contra o Operário, né? O jogo do Gigante Operário contra o Operário de Ponta Grossa. Fazemos aniversário no mesmo dia. É um clube que naturalmente já tem a minha simpatia por isso. E a gente teve um desfalque, né? Que foi o desfalque de Madison. E ali ficou todo mundo naquela aflição. Como é que Daniel vai entrar? Com o que é que ele vai fazer nesse jogo? E aí ele mudou o esquema, mas ao mesmo tempo conservou as nossas laterais com bastante ofensividade. E isso foi um dos resultados até do gol. O gol não, né? O golaço de Kaique Salah. Aí eu vou fazer esse trocadilho com o Mohamed, né? Com o Mohamed Salah, é Kaique Salah, né? Que saiu driblando todo mundo, foi lá pra dentro. E aí eu queria que você fizesse também, Lucas, um panorama desse jogo, da escalação. O que é que você achou desse Confiança contra o Operário? Então, Daniel, ele estava muito confiante no esquema dele. Já vinha de 2 vitórias consecutivas e infelizmente perdeu o Madison pelo 3º cartão amarelo. Então, ele tomou a atitude pragmática de manter o mesmo esquema, botando o Luan no lugar de Madison. Primeiro, que a gente tem que avaliar por que os 3 volantes de Daniel vêm dando certo. Porque são 3 volantes de características totalmente diferentes. Você tem o Madison, que é um cabeça de área, pitbull, mordedor, que rouba a bola e tenta acertar um passe de meio metro. Você tem um Guilherme Castilho, que é um volante moderníssimo, ambidestro, que qualifica muito a saída de bola do Confiança, o início de jogo, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. É como se fosse um 10 jogando recuado. E você tem um Vila, que é aquele volante área a área, né? O Vila, ele se apresenta bem lá na frente e também recompõe bem. A deficiência de Vila a gente já sabe, a questão de finalização, de passe vertical, essa é que é a diferença. É o famoso enceradeira, né? Como a torcida proletária conhece o Rafael Vila. E esses 3 volantes, eles deram certo, por causa é como se as características se acoplassem. E Daniel tomou a atitude pragmática. Ele coloca o Luan, que é um zagueiro que vem jogando bem, tanto substituindo o Matheus Mancini, filho do Wagner Mancini, que provavelmente vai assumir o Corinthians, que está na zona de rebaixamento da Série A, e também substituindo o Nirley, que é nosso Pantera Negra. O Luan vinha bem e ele começa o jogo nessa vaga de Madison. Ele começa mal o jogo, ainda se adaptando a essa nova função de jogar ali na frente da zaga, ele sendo zagueiro. Mas depois ele se adapta e o Confiança vai bem, tanto que o Confiança faz um bom segundo tempo. No primeiro tempo, o Confiança só faz o gol. Um gol mágico, prêmio Puskás,
de Kaique Sá, um gol à la Neymar, gol estilo Neymar, que aquele cara, ele começa a jogada de maneira magistral, mandando na saia do adversário, depois começa a fechar os outros marcadores, 2, 3, 4, 5 pessoas, ele vai mudando de direção, gol fantástico. Só não é mais bonito porque no final ele chuta fraco. Se fosse aquele chute que estufasse a rede, era um gol sem defeito, né? Mas o gol mágico, lindo, maravilhoso, e o Confiança só fez esse gol no primeiro tempo. Depois recuou e o Operário ficou ensaiando o gol. Aquele menino que fez o gol, o Clayton, acho que antes dele fazer o gol, ele fez a mesma jogada 3 ou 4 vezes, chutando ali naquele canto direito de Rafael Santos. E mesmo assim, Rafael Santos aceitou e tomou o gol de empate, que foi... E o Operário estava perdidinho no jogo. Um campo pesado, uma chuva danada lá em Ponta Grossa, que fica pertinho de Curitiba. Mas são daquelas coisas que a gente fica chateado. Porque veja como é que você vai fazer uma avaliação de goleiro, Fernando. Rafael Santos, ele tem pontos positivos muito fortes. É um goleiro que tem uma personalidade fantástica, tanto que às vezes ele falha e o torcedor comum nem percebe que ele falhou, porque ele mantém a cabeça erguida devido à personalidade dele. É um goleiro que tem uma saída de bola fantástica, rápida. É um goleiro que começou a sair bem na bola, dando aqueles tapas, topando na bola. Ele não fica no meio do caminho, ele sai. Só que embaixo do gol, a gente já tomou alguns gols com ele que tecnicamente você vê a deficiência dele. Aconteceu isso em Ribeirão Preto, ele tomou aquele gol, que é aquele, normalmente é uma bola cruzada, essa de Ponta Grossa nem foi, que ele tem que só lateral, que cair e lateralizar a bola. Então tem gente que acha que não foi falha esse gol que tomou do Operário, dizendo que o campo estava molhado, que a bola bateu logo em seguida, bem antes dele, mas para mim foi falha, porque foi no canto dele, e o cara estava ensaiando esse chute. Então são por essas deficiências que comprometem o jogo. Mas aí, no segundo tempo, Confiança se acerta, né, Fernando? E a gente é dono do segundo tempo. Eu não tive a oportunidade de assistir o primeiro tempo, só vi o gol. Inclusive, fica aqui o meu repúdio para a Premier, Globo, Sport TV. Como é que joga o Gigante Operário contra o Operário, representando toda a classe proletária, e o jogo é 4h30 da tarde, na hora que a classe proletária tá trabalhando, rapaz. Isso é um absurdo, pô. É um absurdo. Tem que botar esse jogo para depois das 6 horas, pra gente poder assistir, senão não dá graça. Eu mesmo não gosto de ficar vendo reprise, pô. A única reprise que eu assisto de vez em quando é aquela reprise do Acesso ali, que sempre me dá uma coisa boa, assim, quando eu tô meio triste, sabe? Aí eu boto aquele jogo do Acesso ali pra ver. Mas não vou ficar vendo reprise, não. E isso é revoltante, assim, com o Grupo Globo. Não é a primeira vez que acontece com Confiança. É um jeito que eles têm de espalhar, né, os jogos pela grade. Mas espero que daqui pra frente, assim, esse número de jogos reduza, né? Eu não tive a oportunidade de assistir o primeiro tempo. Vi o gol e realmente foi encantador, a ilusão estava lá em cima, né? Modo on, a gente achando que vai brigar pelo G4 e acabou esse negócio de Série B, agora o Confiança vai disputar pela Série A, toda aquela ilusão que como torcedor a gente se permite ter, né? E fica imaginando o Batistão cheio jogando contra o Flamengo, contra o Corinthians, se bem não sei se o Corinthians vai estar na Série A ano que vem, né? Mas a gente fica se iludindo com esse fato. A realidade é que nem toda vitória é porque tá tudo certo e nem toda derrota é porque tá tudo errado. O desempenho do Confiança tem agradado. A gente tem visto um time mais ofensivo, com mais recursos, né, na parte de ataque, variação tática. Alguns jogadores como o próprio Ari Moura, Ítalo, Silva, até o próprio Kaique, a gente tá vendo outras opções ofensivas agora que podem também dificultar para os adversários, né? Antes ficava algo muito dependente ali de Reis, de Ari, né? E agora a gente tem mais variedade, né, de jogadas ofensivas. Isso facilita bastante. E aí eu assisti esse primeiro tempo,
e vi o segundo, não assisti o primeiro tempo e vi o segundo tempo, né? O segundo tempo já foi meio rabo de olho assim, já tava conseguindo assistir concentrado, né? E aí eu vi um Confiança que teve uma grande chance, né, com o Reis e, sinceramente, o Confiança já é o terceiro jogo consecutivo que ele vem superior aos adversários, né? Engolindo mesmo. O Náutico foi assim, o CRB foi assim, contra o Operário foi assim. O Operário até conseguiu igualar o jogo em determinado momento, teve sua chance, fez o gol. E aí a sua aspas, Lucas, para a falha de Rafael, também eu endosso isso. É um cara que, como você falou, é líder, né? É um cara que é capitão, que fala, que faz questão de sempre representar o grupo. Mas tem chamado muito gol. Eu não gosto disso, não. O goleiro tem que ter um pouquinho mais de sorte, né? A bola tem que bater nele e ir pra fora. Mas é um cara que trabalha bastante, sério. E eu imagino que daqui a pouco também a fase dele deve melhorar nesse sentido. Mas já pegou pênalti, já foi decisivo em relação a isso. E aí, fazendo um paralelo, o gol de Ari, a galera do CRB falava que foi falha do goleiro, né? E também a gente teve jogo contra o Cruzeiro que Rafael pegou pênalti. Nesse jogo agora aconteceu o contrário, né? A gente tomou um gol que, entre aspas, foi falha do goleiro e o nosso atacante Muito foi bater similar. o pênalti e perdeu, né? E ali, assim, coisa do jogo, só erra quem bate mesmo. Reis foi lá, assumiu a responsabilidade, bateu mal. Apesar de ter chutado forte, mas bateu mal, tava chovendo na ocasião. E aí fica aquela dúvida na cabeça de todo torcedor proletário, né? Por que Renan não bateu esse pênalti, pelo amor de Deus, né? Era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Ficou a discussão entre a massa proletária foi porque Renan não bateu, porque sempre bateu bem, é conhecido como um cara que só faz gol de pênalti, era um cara que tá precisando de gol, e por que ele não foi? Foi estrelismo de Reis, foi Daniel errou e não ter sido pragmático e ter mandado o Renan bater o pênalti. Tem uma conversa também dizendo que Renan tremeu e não quis bater, também rodou isso aí, tem uma fonte minha aí no Subterrâneos que falou isso também. O fato foi que Reis bateu muito mal, bateu a meia altura e impressionante. Eu tô muito chateado com o Reis, porque eu sei que ele pode ser nosso protagonista, pode ser o cara do Confiança, pode ser o cara até da Série B. E pro cara ser o cara do campeonato, ele não pode perder um pênalti desse. Era mais um gol dele, mais uma vitória, mais 3 pontos. E infelizmente, esses jogos que o Reis vem falhando na hora H, vem se acumulando, né? A gente vai lembrando isso. Mas teve o jogo contra o Náutico e tal. O jogo contra o Náutico é um ponto fora da curva. Reis, ele vinha decepcionando na Série B. Essa é a minha avaliação que eu venho fazendo todo o podcast. E o jogo contra o Náutico foi a surpresa. Todo mundo ficou surpreso com aquela atuação, que é o que a gente espera dele, que é o que a gente quer dele todo jogo. E nesse jogo contra o Operário, são essas coisas que acontecem com Confiança, né? Se fosse um time de primeira linha aí do futebol brasileiro, era aquela arrancada fantástica. Confiança bate Operário, chega a 21 pontos e blá blá blá, terceira vitória consecutiva. Mas a gente como tá acontecendo agora, né? A gente é torcedor proletário, a gente já se acostuma. Engraçado que um amigo meu que nem gosta de futebol, ele falou: aproveita esse jogo, esse momento do Confiança, porque a alegria de pobre dura pouco, né? E ele fez a analogia com o proletário, né? A alegria de proletário dura pouco, e ele estava certo. Pois é, Lucas, só para completar aí esse raciocínio, você falou aí de Reis, né, que vem numa atuação ruim e foi aquele ponto fora da curva, né, contra o Náutico, e talvez aquele jogo ali que tenha dado a confiança para ele bater o pênalti. Com base naquilo, ele treinava o pênalti, ele treina pênalti, e aí Daniel resolveu dar essa moral para ele. Na live que eu fiz com o Renan, ele comentou que ele não era batedor de pênalti, né? E ele pegou essa qualidade no Confiança, quando teve as oportunidades.
E também com o Tito, quando eu fiz a live com ele, ele comentou que naquele jogo da final em Itabaiana, que tem um pênalti no final, ele tava cansado. Silvinho que bate. E aí quem bate é Silvi. E aí eu perguntei assim, por que ele não tinha batido, né? Se ele já tinha batido um monte de pênalti. Ele disse que tava cansado, né? Mas aí, eu não sei se ele não quis falar que ficou com medo de perder, se pipocou, sabe? Mas ele falou que tava cansado, então eu imagino que possa ter acontecido algo parecido, né, também. Renan poderia estar mais cansado, como você já comentou aí, e Silva estava com uma confiança, né, de bater esse pênalti. Mas eu também quero fazer uma ressalva para um lance de Ítalo, já começando com uma bola de Rafael, quando ele pega e dá uma quebrada estilo Everson, que teve o gol de Keno agora no Atlético Mineiro. Ele deu uma quebrada lá para frente. Ítalo pegou, rapaz, sozinho, podendo tocar de primeira e virar para alguém que tava chegando, não sei se era Renan, se era Reis. E aí ele resolveu driblar e errou esse drible, talvez por cansaço, talvez porque escolheu errado, mas também foi um lance capital, né? Que a gente poderia ter ampliado o placar. Mas enfim, se a gente for ficar vivendo do si, né? Não tem mais... É o time do si, confiança. E Ítalo, isso é a diferença dos nossos jogadores, né? Se fosse um jogador de primeiro escalão, ele sabe o momento do drible, ele sabe o momento do passe de primeira, e é isso às vezes que falta para os nossos jogadores, em particular pro Ítalo, né? Ele meio que fica condicionado naquela espiral de pensamento, né? Pega a bola, aí ele... Aquela jogadinha que a gente conhece dele, né? Ele puxa para um lado, corta e dribla o marcador. Às vezes é um simples passe de primeira para o meio da área, que vai ter um colega lá para receber a bola, e ele não fez. E aí, Lucas, também tem um outro momento que aconteceu nessa rodada inteira, né? Agora mais feriadão, aqui em Goiânia até ensaiou um pouco mais de fechar o tempo, a previsão é de chuva. Aí eu assisti um monte de jogo esse final de semana, sabe? Rapaz, a quantidade de pênalti que teve essa rodada, eu não sei se foi fora do comum. Quem tiver depois acesso às estatísticas aí me diga. Porque o que eu vi de gente batendo pênalti fazendo, eu só fiquei pensando em Reis fazendo aquele gol também toda hora. É pra maltratar o torcedor proletário mesmo, né? E o pênalti que o Confiança conseguiu, o Silva, ele tá muito ligado, é um jogador que tá querendo demais. Então, o cara do Operário, ele nem viu. Quando ele foi ver, ele tinha feito o pênalti. Ele nem viu que Silva chegou primeiro e botou o pé ali. Então não foi nem a maldade do cara do Operário. Foi porque Silva foi muito rápido, muito ligado mesmo. E o árbitro viu e marcou. E agora, Lucas, a gente tá na primeira posição da segunda folha da tabela, né? O grande objetivo do meu pessoal, né, para o Confiança, é que a gente se consolide na primeira página, né, da tabela da Série B, que a gente afaste de vez esse risco, né, de Z4. Hoje o Confiança tem 19 pontos, né, e ele está empatado com o CSA também no número de pontos, né. E aí, fazendo uma colocação em relação ao G4, nós estamos a 5 pontos do G4. Em relação ao Z2, né, nós também estamos a 5 pontos, ou seja, é aquele famoso meio de tabela, né? É assim que eu quero encerrar a competição, mas eu espero que a Confiança se consolide logo na parte de cima. Eu queria saber, Lucas, da sua parte, para a gente já começando a encerrar, porque já é o jogo contra o Oeste, é a nossa obrigação de vencer, mas a gente vai deixar esse papo mais para frente. O que é que a Confiança precisa fazer para se consolidar nesse meio de tabela, primeiro, né, inicialmente, para a gente conseguir afastar esse risco de rebaixamento? Então, DG, como a gente falou durante todo esse programa, o trabalho do Daniel é bem feito. O que é que está faltando? É um trabalho mais individual, com os jogadores na tomada de decisão no último terço do campo, quando você está perto da área adversária. Só isso que está faltando Confiança. Mais frieza, mais inteligência, ser mais maduro na hora de decidir, no último passe, na hora de decidir a finalização. Hoje a gente está exatamente no meio de tabela, como você descreveu. Mas tem times que
ligaram o turbo e já estão ultrapassando a gente, como o CSA que estava lá embaixo. O CSA, quando teve aquela crise com o Agel Fux, eu pensei que o CSA ia cair, pô. Eu juro pra você. E os caras agora golearam o Paraná, pô. Meteram 4 no Paraná. Já passaram a gente. O Sampaio tá jogando nesse exato momento contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá vencendo também. O Sampaio que tava lá atrás já tá indo para 17 pontos. E só tem 12 partidas. Eles ainda têm como queimar aí e ultrapassar a gente. E lembrando que o Cruzeiro empatou com o Oeste. Que situação. O Cruzeiro tá na zona de rebaixamento. E eu sempre tiro o Cruzeiro dessa situação de rebaixamento. É como se ele tivesse momentaneamente ali. Então, essa situação do Confiança ainda não é uma situação de tranquilidade. A gente sabe que a gente é o bebê da Série B. Então, toda oportunidade que o Confiança tem que aproveitar. Então, eu lamento muito esse pênalti perdido por Reis em Ponta Grossa, porque eu sei que o segundo turno vai ser pau, porque vai ser muito mais equilibrado, os times muito mais preparados, com mais casca. E se o Confiança não aproveitar essas chances que está tendo, não vamos ficar aqui chorando pelo leite derramado, mas tem que aproveitar. E um alerta, a gente ainda vai fazer o pré contra o Oeste, mas um alerta para esse jogo com o Oeste, que é o Lanterna, que tem só 7 pontos, que tem menos de 17 gols de saldo. Horrível o Oeste, cara de rebaixamento mesmo. Mas é o típico jogo, DG, que o Confiança costuma perder pontos. É um jogo tradicional que o time proletário gosta de perder pontos. Jogar em casa contra o Lanterna, a massa toda já acha que já ganhou. É o típico, eu conheço o meu time, pô, é o típico jogo que o Confiança... Tem feeling, né, Lucas? Tem feeling, né? O Confiança vai lá, eu tenho feeling, pô, o Confiança vai lá, empata ou perde, não vence, é o típico jogo, típico jogo. Quando o Confiança vai pegar, sei lá, o Flamengo de Jorge Jesus, eu fico tranquilo, realmente eu fico tranquilo, mas o Confiança vai pegar o Lanterna com menos 17 de saldo, perde para todo mundo, pronto, aí eu ligo o sinal de alerta, porque eu sei que é o típico jogo, Confiança tem tradição de perder jogo nessa situação, e eu fico muito assustado. E lembrando que eu falei para vocês aqui também nesse programa, o Confiança ainda não pegou a Chape, nem o América Mineiro, que é o segundo e o terceiro colocado do campeonato. Então, a qualquer momento, 2 derrotas em 2 rodadas, a gente volta lá para o Z4. E cada vez fica mais difícil de sair. Por isso que é importante essa consolidação do Confiança na primeira parte da tabela, que infelizmente não veio porque Reis perdeu o gol lá contra o Operário. E olhando para a tabela ainda, né, para a gente encerrar esse debate de hoje, a gente tem o CRB acima e o CSA, né? Operário, Avaí, Paraná e Juventude, né? São os times antes do G4. Desses times, a gente já enfrentou todos, já pegou todos, e desses times aí, o único que a gente perdeu foi o Juventude por conta daquele evento bizarro da arbitragem interferindo no jogo, né? E eu vejo que o Confiança, além disso, né, além dos resultados, mostra hoje um desempenho melhor do que esses times. Olhando para baixo, nem se fala, né? Mas a gente tem alguns times, exceto o CSA, né, que está acima do Confiança hoje, e o Sampaio, por exemplo, que vem também numa ascensão, como você comentou, eu vejo o Confiança também podendo se consolidar nessa primeira página da tabela. E esses resultados, esses próximos jogos, né, a gente tem uma sequência já interessante para fechar, né, o turno. Parece que foi ontem, mas a gente já está concluindo, né, o segundo turno. O próximo jogo é exatamente contra o Oeste. A 17ª rodada, a gente vai pegar o Sampaio, né, fora de casa, né, um jogo confronto direto, então contra times nordestinos. Nós estamos invictos. Depois pegamos o América Mineiro, uma sequência fora, né? Pegamos o América Mineiro e encerramos o turno exatamente em casa contra a Chape, né?
É uma sequência difícil que vem agora, né? Então esse jogo contra o Oeste vai ser realmente de extrema importância para a gente pontuar e conseguir cada vez mais somar essa gordura na tabela. Lucas, para a gente encerrar esse programa de hoje, queria que você mandasse suas saudações, suas despedidas, todo abraço para a massa proletária aí. DGzinho, um abraço para você, um abraço para a massa. Ótima semana de trabalho duro para Daniel Paulista e seus comandados. Semana cheia de descanso, jogadores com a família. Já vi aqueles passeando aqui pela Orla de Atalaia, pela Praia de Aracaju, tomando água de coco. Mas amanhã é feriado, terça-feira, vou começar a trabalhar e encarar o Oeste. O Oeste já tem aquele símbolo parecido com o do Flamengo. Cada jogador do Confiança tem que ver o time do Oeste como se fosse o Flamengo de Jorge Jesus. Pra gente jogar sério. Pra gente jogar sério e vencer esse jogo. Porque depois, como você bem alertou, é uma sequência dificílima. 2 jogos fora contra Sampaio, que vem em ascensão, contra o América Mineiro, que é um dos melhores times do campeonato, e a gente fecha o primeiro turno contra a dura Chape, aqui no Batistão. Então esse jogo contra o Oeste, os 3 pontos, é de fundamental importância na luta contra o rebaixamento, que eu tô esquizofrênico mesmo. Horas eu falo de acesso, horas eu falo da luta contra o rebaixamento. A culpa é de Reis. Se brincar, a gente cai e sobe no mesmo ano, né? Então valeu, Lucas. Obrigado. Sempre bom contar com você, com seus comentários. Lucas Oliva, homenageado pelo Dia do Nordestino também, mais um motivo para a gente comemorar essa semana. Semana de invencibilidade, que essa invencibilidade permaneça, que o Confiança se consolide na parte de cima da tabela, que Daniel, com seus comandados, faça um bom trabalho essa semana. Nós temos aí alguns jogadores de folga. Moritz, nesse domingo, estava fazendo reforço na academia. O pessoal treinou ontem com o professor Bibi, reforço de finalização, né? Teve o próprio Moritz, teve Iago, teve Madison, se eu não me engano, também. Alguns jogadores treinando reforço de finalização no Clube da Caixa, mais um campo que surgiu para o Confiança também fazer suas atividades. Dizer a toda a massa proletária que esse jogo a gente não pode ir exatamente com esse clima de já ganhou, né? Tem que focar bem, porque como o Lucas bem fala, e não é de hoje que ele fala, né? Que o Confiança, nesse momento, ele gosta de se complicar. Então, para que a gente não se complique, hoje eu tive a oportunidade de assistir o jogo do Oeste contra o Cruzeiro. O interessante é que o Oeste não é um time tão recuado, ele não fica tão atrás, e não ficou contra o Cruzeiro. Que ele tem muitos passos errados, e eu acredito que o Confiança vai conseguir um bom resultado, sim. E tomara que a gente se consolide logo no meio da tabela. Você que está ouvindo esse programa, compartilhe para mais um amigo, passe essa palavra para frente. Vamos fazer esse podcast crescer cada vez mais. Um abraço a todo mundo e vamos para cima deles, Dragão.